Chegamos com mais um episódio do Correspondente Médico. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar e hoje um dos assuntos é metabolismo. Doutor, que já está chegando de pergunta, de dúvidas envolvendo esse tema, metabolismo. Se você tiver alguma questão, questionamento para fazer ali sobre o metabolismo, pode mandar, viu? Hashtag Correspondente Médico. Mas antes disso, a gente começa falando sobre o anúncio da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esse reforço vai ser aplicado a partir do dia 15 de setembro, ou seja, do mês que vem, a partir da segunda quinzena do mês que vem. No primeiro momento, serão vacinados os idosos com mais de 80 anos e as pessoas com o sistema imunológico enfraquecido. O imunizante a ser aplicado para essa dose extra vai ser o imunizante da Pfizer. Doutor Fernando Gomes, por que o imunizante da Pfizer escolhido para essa aplicação? Na verdade, Elisa, poderia ser outro imunizante, mas existe uma prerrogativa principal para que esse tivesse sido, então, escolhido. A linha de pensamento principal, que a gente precisa focar aqui agora, é a necessidade de fortalecer essas pessoas que têm o sistema imunológico, em teoria e na prática, abalado. E com isso, então, você fortalece o sistema imunológico para que, eventualmente, se o coronavírus vier a tocar nessa pessoa novamente, ela não tenha a manifestação clínica da doença. Doutor, um dos grupos é o de imunossuprimidos. Quem são exatamente essas pessoas? Por exemplo, transplantados, fazem parte do grupo de imunossuprimidos? Fazem parte, Lisa, porque o indivíduo que fez um transplante de órgãos, ele teoricamente trocou uma doença por um outro problema. Para lidar com a questão da rejeição do órgão, ele precisa utilizar medicamentos que fazem a imunossupressão, para que aquele órgão não seja rejeitado. O que acontece? Com isso, ele tem o órgão funcionando, o órgão transplantado, mas ele fica numa situação de vulnerabilidade. Então, ele pode ter infecções oportunistas e, no momento, na vigência da pandemia, o coronavírus representa uma delas. Bom, anúncio, então, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, segunda quinzena do mês de setembro, esse novo grupo começa a receber a vacina. Lembrando que são pessoas que já completaram o esquema vacinal, já tomaram 2 doses anteriormente. Próximo tema, a gente vai mostrar aqui como o coronavírus reage, ataca as células do cérebro. E são imagens muito interessantes, viu? Imagens feitas em um estudo do Instituto Pasteur de Paris, que analisou cérebros de morcegos. As imagens, como eu falei, são tão interessantes que chegaram a ganhar um prêmio, viu, de menção honrosa em uma competição mundial de imagens feitas em microscópios. Esses pontos vermelhos, sabe quem são? O bendito do coronavírus. Pois é o coronavírus se movimentando. E a imagem mostra isso. As bolas cinzas são as células saudáveis. Quando acontece esse agrupamento que você observa, significa que as células infectadas se juntam a outras vizinhas e elas morrem. Segundo os pesquisadores, a ação no cérebro humano é bem parecida com essa que a gente está vendo de um estudo que foi feito em morcegos. Doutor Fernando Gomes, primeiro extraordinário, né, esse tipo de imagem? Sim, muito interessante e rica de se conseguir ver com essa ampliação o que de fato acontece dentro do sistema nervoso central. No caso de um hospedeiro, né, Lisa? No caso do morcego, que a gente sabe que a manifestação da doença é diferente da manifestação que acontece no ser humano. Então, quando a gente vê, na verdade, o agrupamento celular acontecendo, você, na verdade, está flagrando um processo que acaba sendo a resolução da questão. Então, diferente do indivíduo, ser humano infectado em outras células do corpo, em que você tem a replicação viral, aqui você tem a resolução do problema com a morte celular após o agrupamento dessas células. Bom, extraordinário. Eu estou aqui hipnotizado olhando essa imagem, podendo observar, ressaltando então que o ponto vermelho seria o coronavírus. Doutor, o que seria exatamente a morte de uma célula? De que maneira isso causa algum efeito na nossa vida, no nosso cérebro? Bom, você pode imaginar o seguinte, né? As células do corpo, elas desempenham papéis específicos. Então, células do coração têm o papel de fazer a contração muscular rítmica para você ter o bombeamento cardíaco. Células, por exemplo, relacionadas com o processo da construção da memória, da inteligência e da linguagem fazem sinapses. Se você tem a morte de uma célula ou da outra, você tem a perda da função relacionada ao órgão específico. Então, se isso acontece, por exemplo, numa região relacionada com o processo de consolidação da memória, e aqui a gente pode citar, por exemplo, o hipocampo, você pode imaginar que esse indivíduo venha apresentar algum problema se você tiver uma massa, uma quantidade de células sendo acometidas ao mesmo tempo.
Então, tudo depende da localização, onde você tem esse acometimento, e a função da célula e do sistema envolvido. Tá, então vamos supor que morram essas células, se percam essas células relacionadas à memória. A gente já sabe se essas células, aliás, células podem se regenerar? E a gente sabe se essa pessoa, por exemplo, que teve a memória afetada, pode voltar ao normal com o tempo? Aí já é um passo a mais, né, doutor? Sim, nós temos o conhecimento de que o sistema nervoso central, diferente do que se pensava no passado, ele tem a capacidade de existir a formação de novas células e também da neuroplasticidade. O que significa isso, Elisa? Células remanescentes que não foram lesadas, elas podem ser treinadas e estimuladas para que as suas comunicações, e aqui a gente fala das sinapses, sejam fortalecidas e o indivíduo experimente a mesma função. Então, temporariamente, pode existir a perda aí da questão. Por exemplo, a gente está falando da memória, poderia ser outra função cognitiva, mas se treinado de forma adequada, com estímulo adequado e também estímulos físicos, porque a gente sabe que a atividade física, por exemplo, com contração muscular, existe liberação de substâncias que favorecem a formação de novos neurônios, você pode restabelecer função. É lógico que é tudo muito novo, a gente está tendo contato agora com o coronavírus, mas a gente tem percebido muitas pessoas com alterações neuropsiquiátricas sequelares após a infecção pelo coronavírus. Doutor, por que esse movimento das células nos morcegos não pode ser 100% adaptado para o movimento das nossas células humanas? Que diferenças são essas? Bom, existem receptores diferentes, existe uma bagagem genética que é diferente, o próprio sistema imunológico funciona de uma maneira diferente e quando a gente estuda esse relacionamento que existem dos micro-organismos com os diversos tipos de animais, nós conseguimos entender que, por exemplo, tem animais em que determinado micro-organismo funciona como se fosse um hospedeiro, ou seja, ele simplesmente acaba funcionando como um reservatório daquele micro-organismo sem ter uma lesão e um prejuízo de função. Ao passo que em outro indivíduo onde a doença se manifesta, você tem então todo o quadro clínico exuberante. No caso do ser humano, com o acometimento dos pneumócitos, células do pulmão e de todo o corpo. Doutor, bom, eu tenho aqui já umas 100 perguntas para fazer, não temos tempo para 100 perguntas, vou fazer uma para poder encerrar esse assunto. Já que o senhor citou a questão da memória, o que a gente já sabe, a longo prazo, quem tem uma alteração cognitiva, fica com a memória um pouquinho fraca pós-Covid, com o tempo é comum voltar? O que a ciência já explica sobre isso? O que a gente está vivendo agora, Elisa, é receber esses pacientes em ambiente de hospital e de consultório e começar um processo de reabilitação. É lógico que existe toda a questão da convalescência normal de qualquer doença considerada grave, que óbvio, vai impactar na sua manifestação clínica da inteligência e da cognição. Mas a gente vai ter essa resposta no decorrer do tempo, para saber se de fato ficam sequelas definitivas que perduram por mais de 6 meses ou um ano. A gente ainda não teve o tempo de observação para falar isso de uma forma contundente. Mas o que nós tivemos e temos atualmente é o reconhecimento de que existe alteração, sim, da cognição após a infecção pelo coronavírus. Não significa que todo mundo vai ficar com demência por conta disso, mas é muito comum a queixa de falta de atenção, falta de memória. Algumas pessoas, antes da variante Delta, elas sentiam a questão da anosmia, da alteração da própria percepção do cheiro e do paladar de uma forma diferente do que a gente vem observando agora. Então a gente percebe mudanças de padrões, mas o sistema nervoso central está envolvido sim no processo. Imagem fascinante, hein, que a gente compartilhou com vocês aqui no Brasil, reforçando que essa imagem ganhou o prêmio de menção honrosa em uma competição mundial de imagens feitas em microscópios. Muito interessante poder trazê-la. Radioterapia é o nosso próximo assunto. Pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, desenvolveram um novo tipo de tratamento do câncer por radioterapia. Pois é, vejam aqui mais um assunto bem interessante para você. Essa nova técnica é chamada de pulsar e usa inteligência artificial. Ela tem esse nome porque os pacientes recebem pulsos, concentrados de radiação em uma única sessão. De acordo com os pesquisadores, essa técnica combinada com imunoterapia pode aumentar o intervalo entre uma sessão e outra de radioterapia, e aqui está aparecendo já no telão para você. Pode, então, mudar esse tempo entre uma sessão de 1 ou 2 dias para até uma semana ou até meses, dependendo do tipo de câncer e do estágio da doença. Então, doutor, a pessoa passaria por esse processo de radioterapia por um tempo mais espaçado, é isso? Isso, utilizando critérios adotados pela inteligência artificial,
entendendo que a radiação ela funciona como? Quando uma célula está se dividindo, está se multiplicando, ela consegue atuar e bloquear o seu processo de replicação, que é justamente o que a gente quer para que um câncer seja controlado. Associado a isso, com a imunoterapia, que são medicamentos que fortalecem o sistema imunológico no intuito de haver a destruição dessas células, os resultados parecem realmente muito interessantes. Foi aplicado principalmente em câncer de pulmão e câncer de cólon. A gente sabe que, por exemplo, na neurocirurgia já existe o conceito da radiocirurgia, em que numa sessão única ou muito poucas sessões, você pode, na verdade, oferecer uma dose muito alta em alvos específicos e, com isso, não precisar fazer o que convencionalmente é feito com os outros tipos de câncer espalhados pelo corpo, que são sessões diárias, às vezes até com intervalo de 2 dias. Essa novidade faz com que esses intervalos eles possam ser maiores. Então, você imagina, Elisa, a pessoa fez uma sessão hoje, faz uma daqui 10 dias, ou daqui, por exemplo, 2 ou 3 meses. Então, tudo isso são conhecimentos que vão sendo adquiridos com observação criteriosa e com auxílio da inteligência artificial. Interessantíssimo. É um estudo, então, divulgado. É uma nova técnica de radioterapia para quem se envolve, para quem está exposto a esse processo tão delicado, né, de tratamento de um câncer. Só quem teve isso na família ou tem, sabe o tamanho da dor e que acomete não só o paciente que está doente, mas a família inteira, evidentemente, que acaba envolvida com o sentimento. Doutor, o senhor falou que algumas cirurgias já usam a radiação de maneira focada em alguns locais, porque, por exemplo, quando a gente passa por uma tomografia, a própria Covid mesmo, você é exposto a um aparelho, passa por uma tomografia e que lança radiação na gente. Então, essas cirurgias serão radiações específicas, focadas? Você entra por diversos pontos para que não exista uma concentração no tecido saudável de radiação, mas você junta como se fosse um foco único desses diversos pontos de radiação entrando na região da lesão. E com isso você consegue garantir uma precisão, por isso que chama até radiocirurgia, né, uma precisão cirúrgica, para, então, provocar dano à lesão e não provocar dano ao tecido normal. Interessantíssimo. E mais um avanço envolvendo ali técnicas, né, para conseguir diminuir a dor de quem passa por esse processo de tratamento, de retirada, enfim, de ter um tumor. Lembrando que a gente falou recentemente aqui sobre a aspirina, né, que vai ser testada como parte de um novo tratamento para uma forma agressiva de câncer de mama. Então, a cada dia que é divulgado um estudo, a gente traz aqui para vocês. Outra hora foi sobre a aspirina combinada com tratamento, hoje é sobre uma nova técnica de radioterapia, sempre na intenção aí, os cientistas, os pesquisadores, de diminuir o sofrimento, evidentemente, de quem passa por câncer. Doutor Fernando Gomes, chegamos ao assunto que já está bombando, que é uma loucura de perguntas que as pessoas estão mandando. Metabolismo. Você já pensou se o seu corpo, de repente, não funciona tão bem quanto funcionava alguns anos atrás? Tem gente que diz isso, né? Nossa, antigamente eu dormia 2, 3 horas, acordava maravilhoso. Hoje em dia, se eu durmo 2, 3 horas, acordo podre, demora uma semana para me recuperar. Todos nós, né, falamos isso. Então, com o passar do tempo, a gente vai sentindo que a nossa energia não é mais a mesma. Ou, de repente, você sente que o seu metabolismo ficou diferente. Pois bem, um estudo feito por um grupo de cientistas nos Estados Unidos mostrou que a queda do metabolismo ocorre, de acordo com esse estudo, ocorre após os 60 anos. Pois é, então quem tem 40 anos, 50, põe a culpa no metabolismo para tudo, esse estudo está dizendo uma coisa diferente aqui, hein? O cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Barbosa, explicou para a gente, então, por que algumas pessoas sentem o peso do passar dos anos, ainda antes dos 60 anos. Já já a gente vai exibir aqui para vocês as informações. Antes, vamos ouvi-lo. Um importante estudo que vem a provar que, na verdade, o metabolismo humano não tem tanta relação assim com a idade como se pensava. Hoje sabemos que dos 20 aos 60 anos praticamente o metabolismo não muda e ele sim começa a cair a partir dos 60. Então aquilo que nós pensamos sempre de estou com 30, 35, 40 anos e o metabolismo já não é o mesmo, não é tão verdade assim. O que é verdade é que estamos levando cada vez mais uma vida sem saúde, dormindo mal, sem fazer exercício físico, comendo mal, com dietas ricas em açúcar, dietas pobres em proteína, muita gordura. Explicações sobre o metabolismo. Temos aqui no telão algo que vai balançar com as estruturas, hein, de algumas pesquisas. Doutor, é um ponto de vista. Sim, o que acaba acontecendo, Elisa, é que conforme as pesquisas são realizadas e as descobertas são feitas, a gente vai compondo o quebra-cabeça, que é entender essa maravilhosa máquina que é o corpo humano, né? Então, alguns conceitos arraigados, que era
exatamente isso. Olha, existe um declínio do metabolismo conforme os anos passam, é isso, mas não é tão assim conforme esse estudo veio mostrar. Até o primeiro ano de vida, o metabolismo atinge o ponto mais alto na vida. E é fácil da gente entender isso. A criança está se desenvolvendo, ela está crescendo, o cérebro está ganhando volume, o corpo está crescendo. Então, assim, é de você esperar que exista uma atividade celular realmente mais intensa. O que chama bastante atenção nesse estudo é que até os 20 anos você tem uma desaceleração suave. Então, ou seja, não teve grande impacto aí a questão relacionada com a própria puberdade como a gente imaginava. Ou seja, curioso. O processo de desaceleração inicia. Porém, dos 20 aos 60 anos, praticamente nenhuma mudança foi detectada, mostrando que essas nossas percepções de variação, talvez elas estejam muito mais relacionadas, como foi falado pelo Dr. Rodrigo, relacionado com o nosso processo de estilo de vida, de hábitos que poderiam ser mais saudáveis e não são, do que, na verdade, jogar a culpa aí na questão do envelhecimento. Agora, sim, após os 60 anos, sim, declínio cognitivo, o declínio ele permanece com quedas anuais. Mostrando que, assim, pelo menos até agora, o que mostra é isso, que parece que é essa ideia a partir dos 60 anos, então, que a gente tem esse conceito que estava arraigado em todo mundo, de fato, acontecendo. Doutor Fernando, bom, ressaltando que é um estudo que levantou essas informações e, evidentemente, outros estudos vão trazer outros pontos de vista para quando a gente fala de metabolismo. Como eu disse, eu perguntei na rede social se as pessoas tinham dúvida sobre o metabolismo. Eu vou citar aqui só uns 50, mentira, não uns 50, né, gente, mas uns 5. Fabinho, qual a relação idade e metabolismo associada ao esporte? Melhora? Próxima pergunta. Jurandir, o metabolismo fica lento ao passar dos anos? O estudo está respondendo aqui para você, Jurandir. Luan Ribeiro, alimentos como café, canela, chás, têm efeito sobre o metabolismo? Doutor Fernando. Aí tem gente que pergunta sobre diabetes e metabolismo, se o metabolismo diminui, porque é difícil perder peso depois dos 50 anos, o Henrique está dizendo. Tem pergunta também sobre quais são as funções do metabolismo, se o metabolismo muda dependendo da idade. E olha a Nathalie aqui, ó, criança de 6 anos com hipotireoidismo influencia o metabolismo? Doutor, é impressionante como esse assunto despertou o interesse de muita gente. E aí a pergunta do Roger, acho que eu li certo, tomara que eu tenha lido certo o seu nome. Qual o sinal que o nosso corpo manda quando o nosso metabolismo está descompensado, doutor Fernando? São muitos os sinais, né? São muitos sinais, geralmente são sinais genéricos, né? Uma pessoa que tem metabolismo alterado, você pode imaginar, com causas hormonais, por exemplo, evidentes relacionados à tireoide ou então a outros pontos e hormônios importantes, geralmente vão sentir coisas relacionadas com fraqueza, com indisposição, com perda da vitalidade, com uma facilidade maior de ter infecções. Então você percebe que a própria vitalidade do indivíduo ela fica comprometida. E não tem jeito, Elisa. O cérebro humano ele consegue interpretar isso e você faz comparação. Como, por exemplo, você disse, né? No passado o indivíduo ele dormia pouco e conseguia, na verdade, ficar bem. Tudo maravilhoso. Depois, com o passar do tempo, não. Na verdade, precisa de mais tempo para recuperação depois de, por exemplo, uma noite com uma comilança ou alguma coisa assim, que saiu do normal e foi uma extravagância. Isso mostrando que existem, sim, variações individuais. Mas esse estudo aqui mostra que a culpa não é só da idade. E o controle pode estar na mão da gente, adotando hábitos saudáveis. Então, muitas coisas você falou e a gente pode juntar aqui numa respostona geral, mas eu acho que merece depois, em algum momento, a gente voltar para falar mais sobre isso. Acho que teremos de voltar. Alimentos interferem, sim. O reconhecimento do diabetes, principalmente o diabetes tipo 2 e o pré-diabetes, principalmente com a possibilidade de você monitorar os níveis de glicose e saber exatamente o que você precisa fazer e ajustar o seu comportamento para conseguir ter os seus níveis de glicose novamente funcionando normal. Priorizar o sono, priorizar o repouso e, principalmente, né, ter relacionamentos saudáveis que fazem todo o bem, enriquecem o nosso cérebro e fazem com que a gente possa trocar informações e ter uma vida cada vez melhor. Voltaremos neste assunto com toda certeza. Água morna com limão acelera o metabolismo? Mais uma pergunta. Ih, doutor Fernando, tu te prepara, hein, doutor? Que esse metabolismo bombou demais. Continue mandando pergunta que a gente vai voltar no assunto, viu? Doutor Fernando, obrigada por hoje. Muito obrigado, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.